Estou falando um pouco de estratégias ontem, na mesa redonda, mas hoje eu vou falar um pouquinho de estratégias mais concretas. Quando você vai fazer, mesmo na fase de solicitação de matrícula, você precisa estudar o seu fluxograma. E aí você consegue fazer o levantamento das disciplinas que você já cursou, né, no próprio sistema, lá no Sagres, naquela região que eu apontei, né, que tem um menu. Mas o legal mesmo é que você tem o hábito de ter um fluxograma para chamar de seu e ir marcando ali, fazendo as suas observações, né? Você pode baixar o fluxograma na página do colegiado. E na hora de fazer matrícula, você precisa fazer essa estratégia antes, marcar os seus horários antes, ver essas questões que permeiam a matrícula, né? Que é a sua disponibilidade para estudar, como é que você pretende estudar ali naquele semestre, né? Considerando as disciplinas que tem ali, o que é que tem no teu perfil, o que é que não tem. Então, tudo isso precisa ser pensado. Fazer matrícula aleatoriamente da primeira coisa que aparece é o caos. Porque aí você começa a fazer escolhas de disciplinas aleatórias e isso não é legal. Então, para falar um pouco sobre o currículo, eu vou apresentar um pouquinho de cada currículo. Vou começar com o do bacharelado, depois eu vou fazer da licenciatura, tá? Deixa eu colocar aqui um currículo que eu possa rabiscar. Bem, esse é o fluxograma do bacharelado. Né? Deixa eu ampliar aqui para vocês visualizarem melhor. Pronto, agora ficou um negócio melhor. Tá. O bacharelado, para quem já está esperto ali na configuração do bacharelado, consegue perceber que ele tem duas linhas que você tem que ter cuidado. Uma linha é a linha dos cálculos, né? Inclusive, a pessoa que pensou na organização desse fluxograma está de parabéns, porque ela já arruma as disciplinas de um jeito que elas ficam ali meio que alinhadas, né? Aqui no próprio fluxograma. Então, você tem essas linhas dos cálculos que beira aqui as análises, depois vem a análise complexa, né? Geometria diferencial, que tem um pouco de relação, essa galera aqui. Tem também a topologia, que está nessa linha aqui também. Bem, essa é a primeira linha, né? O aluno que não passa a introdução ao cálculo, e a gente sabe que, infelizmente, às vezes no semestre se corre atrás de fazer a introdução ao cálculo e ir caminhando nos cálculos, né? Inclusive, ao término dessa live aqui, eu vou mostrar umas estratégiazinhas que o colegiado já pensou, porque entendeu aí que esse semestre foi bem complicado, com essas entradas aí bagunçadas. E aí, aqui na sequência, a gente tem cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, as análises. Então, qual tem que ser sua meta, né? Fazer o possível para caminhar com esses cálculos aí. Porque ele amarra demais e a vida é mais difícil. O aluno do bacharelado, de modo geral, ele tem pouca massa de manobra, né? Porque o próprio currículo já amarra. E como é que você identifica as amarrações, né? Aqui no fluxograma tem a legenda, mas dá para a gente visualizar aqui. Aqui é o número da disciplina e aqui é a disciplina que amarra ela, que é o famoso pré-requisito. E aí, se você está numa situação atípica ali que cabe alguma quebra de pré-requisito, é no período de ajuste que você faz esse pedido. Né? Eu, por uma questão X, Y, Z, eu solicito a quebra de pré-requisito da disciplina tal para a disciplina tal. Mas, assim, quebra de pré-requisito de cálculo não faz o menor sentido, porque um cálculo amarra a nomenclatura do outro. Então, o máximo que pode acontecer, num caso muito excepcional, é você cursar os dois simultâneos, mas ainda assim, eu não, de modo geral, o colegiado não acolhe. Né? Aí depois a gente tem aqui as análises, né? 1, 2 e 3. A análise complexa. Essa análise 2, às vezes, o colegiado repensa, se você cursou análise 1, mas não é muito bom. Geometria diferencial e topologia. Então, se acontecer de você não caminhar nos cálculos, você tem que correr atrás de tentar regularizar.
A outra linha é a linha da álgebra, né? Tem aquelas disciplinas que passam aqui pelo meio, né? Como as físicas, análise combinatória, mas aqui geometria analítica a gente pode também marcar como da linha do cálculo, porque ela amarra muito mais os cálculos, mas a gente tem a linha das álgebras, né? Então, aqui, ó, álgebra 1, álgebra 2, as álgebras linear, esqueci das equações diferenciais, que também está na linha dos cálculos. E aí, depois aqui, a gente tem outra equação diferencial. A gente tem as curvas algébricas, cadê ela? Curvas algébricas aqui, que também é da linha das álgebras, né? Essa é uma linha um pouco menor, né? Então, às vezes, quando você tem que escolher o que priorizar, de fato, compensa você, às vezes, pensar um pouco em seguir na linha dos cálculos temporariamente para tentar se regularizar em relação a ela, né? Mas a gente tem tentado no colegiado estudar os horários, né? Para facilitar o caminhar do discente, porque a gente entende que o curso, de fato, tem especificidades e vocês vêm chegando com algumas dificuldades já, né? Então, a gente precisa tentar, sempre que possível, ter essa sensibilidade. Então, a gente está tentando, mas às vezes não consegue, e aí, infelizmente, você tem que fazer algumas escolhas para vencer essas demandas. Coisas que a gente não recomenda. E isso não é uma questão só do bacharelado ou da licenciatura. Às vezes a gente, do nada, está oferecendo disciplinas optativas e aparece um aluno que é o calouro ou segundo semestre, por exemplo. Então, o aluno deixou de pegar uma disciplina ali que estava no fluxograma dele, porque aquela optativa aparece para ele. Bem, optativas, elas normalmente não têm pré-requisito. Algumas têm, outras não. Mas elas são pensadas para um público já mais experiente. Então, não faz sentido você ficar pegando optativa de modo aleatório. Se você viu alguma optativa que te interessa, então é bom você conversar com o professor, procurar saber se você de fato tem aquele perfil, ver se compensa, se você não vai deixar de pegar uma disciplina que era importante naquele semestre, né? Para pegar essa optativa aí, que às vezes vai te atrapalhar mais do que ajudar. Então, precisa ter esse cuidado. O aluno que é regular, ele sofre pouco, né? Porque se você segue o fluxograma, você não tem dor de cabeça, porque o fluxograma, a oferta é pensada para este fluxograma. E como é que ela é executada na prática, né? As disciplinas de semestre ímpar, então, primeiro, terceiro, quinto, sétimo e nono, são ofertadas no primeiro semestre do ano, ou seja, no semestre ímpar, né? Então, em 2023.1, tivemos as disciplinas de primeiro, terceiro, quinto, sétimo e nono. Há excepcionalidades? Há, né? Como é o caso dos ingressantes 2021.2. Por conta da demanda deles, a gente tem um descompasso na oferta de alguns semestres. Então, por exemplo, este semestre nós ofertamos um quarto semestre extra por conta desse ingresso. Às vezes, a gente oferece uma ou outra disciplina extra, né? Não, isso é uma opção do colegiado. Pode vir por conta de um pedido de vocês? Pode, mas de modo geral, isso é analisado com bastante cuidado para a gente não sobrecarregar a área de conhecimento, né? As áreas de conhecimento. Em geral, a gente segue o fluxograma, para você garantir que o aluno que está regular, o aluno que está cumprindo tudo direitinho, vai, de fato, se matricular ali certinho. Primeiro, terceiro, quinto, sétimo e nono no primeiro semestre do ano. Segundo, quarto, sexto e oitavo no segundo semestre do ano. Tá? Bem, do bacharelado, o que a gente tem principalmente é isso, né? Essa atenção que você precisa ter com a linha de álgebra, inclusive com essas disciplinas de fundamentos, né? Porque elas amarram depois as outras disciplinas, como estruturas algébricas, teoria dos números, que eu já botei de cor diferente, era um rosa, botei outro rosa, mas os rosas são a linha de álgebra. Um carinho especial, principalmente com Fundamentos 1, porque é ela que faz essa introdução aí no mundo das demonstrações, por mais que comunicação e matemática
auxilie, ela não auxilia do mesmo nível de Fundamentos 1, né? Ela é importantíssima para que você possa ir caminhando nas outras linhas. Dessemestralizar acontece, infelizmente. É sempre bom você buscar não fazer isso. E como estratégia de matrícula, que é uma coisa que é importante, é o discente não ficar inventando moda. O que eu quero dizer com isso? Imagine que você está numa situação que você perdeu a introdução ao cálculo e passou em todas essas outras aqui, certo? No próximo semestre, você tenta preencher com o que você pode, por exemplo, você vai poder pegar essas seguintes aqui todas. Ah, o colegiado está ofertando uma introdução ao cálculo extra? Vou tentar fazer essa disciplina. O colegiado não está? Eu consigo avançar aqui? No bacharelado, provavelmente não. Mas na hora que você escolher avançar, você tem que prestar atenção em tentar seguir a lógica. Por exemplo, se eu não posso pegar uma de segundo, eu tento pegar uma de quarto. Eu não vou tentar pegar uma de oitavo. Porque isso não faz sentido. Isso vai deixando você muito longe do momento ideal que você deveria estar. Então, você precisa atacar o seu problema em blocos. E por que eu alerto isso? Porque quando o estudante não vence o problema em blocos, ou seja, eu venci o meu primeiro semestre, ótimo. Venci o segundo semestre, beleza. Venci o quarto semestre, e por aí vai. O que acontece quando ele está chegando próximo de concluir? Às vezes o discente deve 4 disciplinas, uma de cada semestre. Ou seja, na prática, você corre o risco de ficar 2 anos a mais, né? 4 semestres a mais, só para ir pagando aquela disciplina de cada semestre que você perdeu porque você se desorganizou. Então, isso custa muito caro quando você faz de matrícula assim. O aluno que ele vai prestando atenção em matar um semestre de cada vez, né? Entre aspas, né? Cumprir aquelas disciplinas de um semestre de cada vez, e ele faz as matrículas com essa estratégia, ele avança de modo muito mais eficiente no curso. E aí, quando a gente chega em situações, por exemplo, que o aluno estava num descompasso maluco, ele consegue reorganizar e chega ali no final devendo só um bloco de nono semestre, um bloco de oitavo. Isso facilita demais, né? Para ele e para o colegiado, porque a gente sempre que possível tenta aí pensar no aluno concluinte, desde que a situação do aluno concluinte seja execuível. Se for um negócio muito maluco, aí não adianta. E esse tipo de fenômeno, de fato, a gente vê muito mais na licenciatura. E aí a gente entra no fluxograma da licenciatura, porque é um curso que tem menos pré-requisitos, né? As amarrações são menores por conta das dificuldades do curso noturno, né? Existem dificuldades de ordem prática, que se a gente tivesse tantos pré-requisitos como no dia, que facilita a matrícula, por um lado, porque o aluno tem menos chance de fazer matrículas ruins, por outro, poderia gerar um afunilamento gigante no curso, né? E aí ia ser uma dor de cabeça danada. Bem, a estrutura da licenciatura, ela não é tão diferente assim em termos de o que amarra o quê, né? Você continua tendo a necessidade de prestar atenção na linha dos cálculos. Aqui na licenciatura você tem que ter um cuidado a mais, que acontece direto. O aluno da análise matemática, que às vezes o aluno não fez nem introdução ao cálculo. Aí é difícil. Por que isso acontece, né? Porque o aluno não tem essa informação e essa disciplina é uma disciplina sem pré-requisito. Então, como ela não tem pré-requisito, ela aparece para você lá, naquela fase inicial de matrícula, que é a fase de solicitação de matrícula. Ela aparece para você. E aí, meu filho, não caia nessa bait. Ela está, assim, sem pré-requisito por outras questões, mas a posição dela é estratégica. Ela vem depois dos cálculos. Você precisa passar pelos cálculos para fazer análise. Recomendo, de fato, fazer até o 3. Mas se você já fez pelo menos o 2, já é um adianto, né? Você já vai com outra maturidade para fazer o curso. Então, essa é a primeira bait que eu vejo uma quantidade grande de aluno cair. Vira e mexe, o professor de análise me manda e-mail.
Priscila, tem um menino que não fez nem introdução ao cálculo, fazendo análise. Aí a gente tem que recomendar o menino para trancar. Isso quando dá tempo da gente avisar. Bem, aí tem a outra linha, assim como tem na licenciatura, que é a linha das álgebras, ou perdão, no bacharelado, que é a linha das álgebras. Né? Você tem álgebra 1, álgebra 2. Você tem aqui também as disciplinas que são de suporte, por exemplo, Introdução à Teoria dos Números, é uma disciplina que é suporte, que é importante, apesar de não ser pré-requisito, mas é onde você aprende, né, a linguagem do processo, o linguajar. Lógica também, que a gente pode dizer que é suporte para as outras, mas de certa forma, como ali você vai lidar com mais argumentação, né? Então, são disciplinas que ajudam bastante. Justamente porque não tem o pré-requisito, né? Às vezes o aluno não aprova aqui, não aprova aqui e vai fazer álgebra 1. Ah, vai dar errado, não sei. De repente você não aprovou aqui por uma questão de momento. Você passou pela experiência, vai fazer álgebra 1 e vai dar certo. Quem vai decidir é você. Mas é fato que as disciplinas que, teoricamente, onde você vai ter o primeiro contato, são essas aqui, ó. Né? Introdução à teoria dos números e lógica, né? Onde você vai começar a desenvolver o seu linguajar. Outra disciplina que é super estratégica, que os meninos ultimamente aí têm abandonado de um jeito assustador, é a informática aplicada ao cálculo. Né? É uma disciplina ali que você faz discussões junto com o cálculo 1. Ajuda muito fazer ela junto com o cálculo 1. Aqui tem um errinho que ela está com 45, mas ela é 60, tá? Ajuda muito você fazer ela com cálculo 1 para você, né, e ter um ponto de suporte. E em alguns casos, às vezes, os professores também aproveitam para reforçar o que foi visto em introdução ao cálculo. E mesmo assim, o pessoal está aí abandonando a doidada. É uma oportunidade que você perde, né? Porque o fato de você ter um software para te ajudar, vai te ajudar a dar novas ferramentas e pode te ajudar principalmente aqui, ó, em cálculo 3, que você vai ter que ter uma visualização geométrica aguçadíssima. Por isso que é importante você fazer um bom curso de geometria analítica. E o que eu estou dizendo aqui para essa licenciatura vale para o bacharelado, tá? Geometria analítica é base para esses cursos de várias variáveis. É porque, no caso da licenciatura, o curso de cálculo de várias variáveis ele se concentra praticamente aqui, no cálculo 3. A gente tem essa discrepância. No do bacharelado, começa no cálculo 2. E um dos grandes responsáveis, às vezes, pela retenção do cálculo 2 é o fato de que o discente fez a geometria analítica, como diria minha avó, com a cara para cima. Né? Não prestou atenção nas discussões geométricas, como é que funciona uma reta, um plano, e aí quando você vai para os cálculos de várias variáveis, geometria diferencial, que também o aluno do bacharelado faz, é triste, viu? É triste, você vai ter que reaprender tudo de novo. Aqui também a gente tem as álgebras, né? Álgebra linear 1, álgebra linear 2, que vão fazendo as amarrações. No caso da licenciatura, a álgebra também fica vinculada à geometria analítica, né? Mas elas vão andando em parzinhos, né? A álgebra 1 e 2 são estruturas algébricas diferentes, mas que, de fato, você fazendo bem uma ajuda a fazer a outra. Às vezes o aluno pede a quebra, o colegiado, a depender do contexto, acolhe, porque, de fato, quando você trabalha com grupos, você tem uma estrutura diferente de quando você trabalha com anéis. A questão do pré-requisito aí é realmente para não acontecer do aluno solto pegando álgebra, né? Então, aí a gente tenta, pelo menos, amarrar as duas álgebras. No caso da linear, não. Uma é continuação da outra. Então, você fez uma de novo, né? Com a cara para cima, meu filho. Aí, paciência, porque você vai precisar do linguajar da 1 para 2. Então, precisa se manter ativa aí. É estratégico realmente você tentar fazer uma depois da outra, porque demorar muito tempo esfria. O pessoal tentou te ajudar aqui, ó, botou uma depois da outra. Então, tenta se ajudar também. Outros pontos de atenção, né? A gente tem as físicas, e aí eu vou dar um alerta para os dois cursos, né? A gente tem as físicas e a gente tem programação de computadores e tem as disciplinas que são da educação, que tem
um ponto em comum com essas disciplinas. Não são disciplinas da área de matemática. São disciplinas de outras áreas. Ah, os professores vão ser negligentes, não vão ligar para a gente. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que disciplinas de outras áreas de conhecimento, preferencialmente, se você se dessemestralizar, se você sair do semestre, na hora que você listar suas prioridades ali, você tem que tentar encaixar elas como suas prioridades. Por quê? Porque, assim, quando a gente tem uma situação de crise, e que não é rara, porque ultimamente isso vem acontecendo muito nesse governo, né? Agora que a gente está com a gracinha aí de os professores substituto que surgiu aí, mas isso não é rotina, e eu falo mesmo, pode ficar gravado aí. É fato que quando tem essa situação de crise, as áreas precisam priorizar alguém. E quem é que ela vai priorizar? O profissional que depende mais dela, ou seja, o profissional da área dela. Então, o pessoal da computação vai priorizar a computação, o pessoal da física vai priorizar a física, no caso de uma crise, né? Então, é importante você ficar de olho nisso aí. Formando que chega devendo ali, disciplina de física, disciplina de programação, algumas disciplinas da educação. Ó, isso aí é treta, porque se não tiver, é muito complicado às vezes. Mesmo a gente pedindo, conversando, às vezes não tem. Não é uma má vontade do outro curso, não tem a vaga. E aí você fica preso até conseguir. Quando a gente tem alguma demanda dentro da nossa própria área, aí a gente tenta acomodar dentro da área, né? É mais fácil de negociar. E isso aí é política, é estratégia. Vão acostumando aí, porque viver é um ato político. Às vezes você tem que ir ali saber negociar, ficar de olho nas coisas para que a rotina caminhe. E, inclusive, você tem que ser esperto na hora de fazer sua matrícula. Não deixar essas disciplinas muito para o final da sua formação, para você não ter dor de cabeça depois. Outra coisa que é importante para o aluno da licenciatura, né? Aqui eu tinha esquecido do cálculo numérico da variável complexa, que é outra que o pessoal também fica fazendo loucamente, junto com a análise, né? Tenta fazer essas disciplinas depois que você fez os cálculos. Bagunçou minha vida, parará. A única coisa que eu tenho certeza é, ó, essa galerinha daqui para cá, ó, fiz os cálculos. Ah, agora eu consigo fazer a disciplina. Inclusive, cálculo numérico pede programação, aí depende muito de como o professor vai conduzir a disciplina, você tem que saber programar. Mas, principalmente, fazer ela sem ter noção de cálculo, álgebra linear, é dor de cabeça. Então, tá? Vamos aos estágios, né? O currículo da licenciatura ele dá um pouco mais de trabalho. Os estágios são um caso à parte. É raro ter turma extra de estágio. Para não dizer que nunca teve, semestre que vem vai existir uma turma extra de estágio apenas por causa da turma 2021.2. Entrou em descompasso. Lembra que eu falei? Eles entraram em descompasso, então a gente ficou ofertando o bloco correspondente para o aluno regular. Então, normalmente não tem. Então, o que o aluno tem que ficar atento quando, infelizmente, acontece dele não se semestralizar? Ele tem que ficar atento a ter cumprido 50% do curso, né, pela legislação de estágio, e ter cumprido os pré-requisitos de estágio 1 e 2. Nesse caso aqui, né, é o 25 e 26, que é contextos e organização do trabalho pedagógico. E no 2, a gente tem o próprio estágio 1, e a metodologia do ensino da matemática. Você tem que ficar esperto, tá? O colegiado, no período da pandemia, ele foi um pouco mais flexível por entender a loucura que foi a pandemia. Mas, ultimamente, ele tem olhado com cuidado essas quebras de pré-requisito de estágio. Né? Tem que ser realmente muito necessário. Então, ó, quem está em descompasso com estágio, aproveita essa oportunidade que está sendo oferecida no quinto semestre extra agora, para você botar sua vida em dias, porque estágio é complicado. Veja, você tem 1, 2, 3, 4 estágios. Se você não for pedir dispensa de estágio, isso está significando que são 2 anos. Se você deixa o estágio para depois, então, jovem, são 2 anos que você está aqui só para fazer estágio. Isso não é inteligente. Então, é importante você ter cuidado
na hora de fazer matrícula, olhando aí a sua situação com estágio. Significa que você vai ficar fazendo as disciplinas aqui do quinto semestre a erro e na loucura? Não. Significa que você, na hora de fazer a sua matrícula, você vai tomando aí as estratégias que são as mais razoáveis possíveis. Inclusive, se você, por exemplo, não venceu o bloco do terceiro semestre, eu consigo encaixar uma organização, eu consigo encaixar um contexto, aí você tenta colocar ali, né, para ir organizando sua vida. Alguns recados, né? Para além dessa questão de vocês, às vezes, ficarem pegando essas disciplinas da educação que não tem pré-requisito e que às vezes você pega de modo completamente louco e aleatório, e aí isso deixa o professor da educação um pouco confuso, né? De como ele vai lidar com esse descompasso da turma. Ele espera um aluno num perfil, aí chegou num outro perfil, e aí uma loucura. Isso acontece também com o professor de metodologia do ensino da matemática, né? É comum o professor chamar atenção para isso, né? Eu já vi casos de aluno de segundo semestre pegar metodologia do ensino no... Ou, perdão, desculpa, não é metodologia do ensino da matemática, não, desculpa, gente. É metodologia da pesquisa científica. Às vezes um aluno que está, sei lá, segundo semestre, você pega metodologia da pesquisa científica. Para quê? Não faz sentido. Por quê? Porque, veja, ó como é que está a metodologia. Metodologia, ela vem aqui, ó. Ela vem metodologia, pesquisa 1, pesquisa 2. Isso não é à toa. Não é à toa. É justamente para te ajudar no processo de elaboração do TCC. Então, aí você fica pegando, aí você pegou a metodologia a erro, às vezes você tem algum nível de aproveitamento, o aproveitamento às vezes nem é tão grande, e aí você poderia ter pego aqui nessa sequência e ter aproveitado melhor, né? Porque aí você já está com outra maturidade para acompanhar as discussões. O mesmo vale para as optativas, né? Claro que se você não tem outra alternativa, você tentar encaixar a optativa ali para adiantar seu lado é ótimo. Mas é sempre bom você dar uma olhadinha naquela optativa, ver os tópicos que vão ser discutidos, ver se de fato isso cabe a você. Se você tiver condições, perguntar ao professor, porque geralmente a oferta sai mais cedo, né? Então dá tempo de você dar uma perguntadinha se é legal ou não, né? Para fazer a optativa direitinho ali, de acordo com o seu momento de curso. Isso acontece muito mais com o bacharelado do que com a licenciatura. Esse cuidado, né, com as optativas. A licenciatura tem optativas que, de fato, são bem mais flexíveis. Bem, é isso, mais ou menos, né? Só tudo isso que você tem que tomar cuidado. Mas é sempre bom não perder a meta, né? Que é como o professor Arivalda falou ontem, assim, a meta é não sair da semestralização. Se você não tem jeito, aí você tenta aí, né? Atacar o problema em blocos, aproveitar todas as oportunidades de oferta de alguma disciplina estratégica extra que você deixou para trás e que dá para encaixar, para você ir matando aí, né? Cada semestre direitinho no seu momento. Evitar essa loucura. As matrículas de alguns de vocês são extremamente bagunçadas. O fluxograma fica o que eu chamo de fluxograma pipocado. Você olha assim, meu Deus, e depois no futuro, como esta criança vai concentrar esse negócio? E normalmente são os discentes, né, que têm mais dificuldade de conclusão. O estágio, ele vai acontecer extra aqui, recapitulando que eu estou vendo uma pergunta aqui, ele vai acontecer extra, excepcionalmente, né? Vai haver a solicitação, porque a gente não garante que a área vai indicar professor. O colegiado vai solicitar para o semestre que vem uma turma de estágio 1. Então, vocês têm que fazer a conta em cima do ingresso 2021.2. O aluno que entrou em 2021.2, ele está em descompasso. Então, agora ele está cursando o quinto semestre. Por isso que ele tem uma turma extra de quinto semestre aqui, 2023-2. 2024-1 vai ter uma turma mais de estágio 1. 2024-2, se a área indicar professor, vai ter uma turma mais para estágio 2, e assim sucessivamente. É só aquele bloco para o aluno regular daquele ingresso. E aí existe a previsão de pedido, a gente não garante que a área vai atender, né? Ok? O restante segue o que eu já tinha dito. Em semestre ímpar
oferta-se o primeiro semestre do ano, oferta-se semestres ímpares. O segundo semestre do ano, oferta-se semestres pares, certo? Bem, vamos voltar aqui para a nossa apresentação. Então, eu já tinha falado dos 2 fluxogramas, nós já conversamos aí sobre o seu planejamento, você precisa acessar seu fluxograma, seja o que o Sagre gera, seja o seu papelzinho que você vai anotar, para você ter